Você foi enganado. Tudo o que você ouviu sobre a lei da atração é apenas a superfície. E se você continuar acreditando do jeito que contaram, vai passar a vida inteira esperando milagres que nunca virão. A verdade é dura. A atração não é a causa, é o efeito. O que realmente muda sua vida não é o que você deseja, mas a frequência na qual você está operando. Isso confunde? Ótimo. É aqui que começa a transformação. Durante anos venderam para você a ideia de que bastava pensar positivo e o universo iria magicamente trazer tudo o que você quisesse. Talvez você tenha até repetido frases de efeito diante do espelho, tentando acreditar que isso seria suficiente para mudar a sua vida. Mas, se você for honesto consigo mesmo, sabe que as coisas não aconteceram desse jeito. A verdade é que não é o pensamento positivo isolado que cria a mudança. A lei da atração, do jeito que a maioria conhece, é apenas o efeito visível de algo muito mais profundo. A lei da vibração. Tudo no universo vibra, nada descansa, absolutamente nada. Desde o átomo até as estrelas, tudo está em constante movimento. Você também é energia em movimento. Cada célula do seu corpo se renova milhões de vezes por segundo. E isso não é misticismo, é ciência. A sua mente funciona como uma antena que emite sinais em uma frequência específica. E você só atrai aquilo que está em sintonia com essa frequência. É por isso que, mesmo querendo prosperar, muitas pessoas continuam presas nos mesmos problemas financeiros, repetindo padrões de escassez e dificuldade. Não é porque não desejam uma vida melhor, mas porque continuam vibrando no medo, na dúvida e na limitação. Eu mesmo já vivi isso. Nos anos 60, quando comecei a trabalhar limpando escritórios, eu não tinha nenhuma formação acadêmica, não sabia nada de negócios. E, no entanto, no meu primeiro ano, consegui gerar mais de $100 mil. As pessoas ao meu redor não conseguiam entender como aquilo era possível. Elas me perguntavam qual era o segredo, e a verdade é que o segredo não estava em algum truque milagroso, mas no estado vibracional em que eu me coloquei. Eu comecei a acreditar que podia ganhar mais. Comecei a me enxergar diferente. Comecei a vibrar em outro nível. E o universo respondeu. Você já reparou como algumas pessoas, mesmo sem tanta inteligência ou preparo, parecem atrair oportunidades, enquanto outras que se esforçam tanto continuam estagnadas? Isso não é coincidência. É vibração. Você não atrai o que quer. Atrai aquilo que é compatível com o seu estado de consciência. É como uma estação de rádio. Você só ouve a música da frequência em que sintonizou. Se continuar preso na estação do medo, da dívida, da escassez, é só isso que vai ouvir e experimentar na sua vida. Pense em quantas vezes você prometeu mudar, quantas vezes decidiu que agora sim ia economizar, ia investir, ia dar um novo rumo à sua carreira. Mas no final do mês, o resultado foi o mesmo. Você acha mesmo que isso é falta de disciplina? Não é. É o seu paradigma, o programa invisível que controla suas ações e te mantém vibrando na mesma frequência de sempre. Enquanto esse programa não for alterado, você pode repetir frases positivas infinitas vezes e nada vai mudar. A questão que você precisa se fazer é: em que frequência eu estou vibrando agora? Será que o seu foco diário está nas dificuldades, nas contas atrasadas, na sensação de não ser bom o bastante? Ou você já consegue se projetar na realidade que deseja, sentindo como se já fosse real? Porque o que define a sua vida não são as palavras que você fala, mas a energia emocional com que você vive todos os dias. E é aqui que a maioria se engana. Não basta sonhar com um carro novo, uma casa maior ou uma renda melhor. Se no fundo você ainda se sente indigno, ainda acredita que nunca será capaz, o universo só vai te devolver mais provas para confirmar esse estado. É a lei. Você não pode enganar a frequência. Agora, imagine o que aconteceria se você mudasse esse estado interno. Imagine acordar todos os dias com a sensação de que algo grandioso está prestes a acontecer, mesmo que ainda não saiba como. É nesse ponto que a lei da vibração começa a transformar sua vida. Quando você muda por dentro, inevitavelmente tudo começa a se alinhar por fora. Pessoas certas surgem,
ideias aparecem, oportunidades que estavam invisíveis passam a se revelar. E a pergunta que eu deixo para você refletir é simples: quantas vezes você já se sabotou sem perceber, porque estava preso na vibração errada? Quantas oportunidades você deixou escapar, porque não acreditava que merecia? A resposta pode doer, mas é libertadora, porque mostra que o poder sempre esteve em suas mãos. A atração não começa fora, começa dentro. E quando você entende isso, percebe que nunca mais precisa ser vítima das circunstâncias. Existe algo escondido dentro de você que a maioria das pessoas nunca percebe ao longo da vida. É um programa silencioso, instalado desde a infância, que governa suas escolhas, seus hábitos, suas decisões e até a forma como você enxerga o mundo. Esse programa é chamado de paradigma. Ele não é visível, não é palpável, mas é tão real quanto a gravidade. É ele que determina se você vai prosperar ou continuar preso às mesmas dificuldades, por mais que se esforce. Talvez você já tenha passado por isso. Sabe exatamente o que deveria fazer, entende quais são os passos para ganhar mais dinheiro, ter um relacionamento melhor, cuidar da saúde, mas, de alguma forma, não consegue colocar em prática. É como se existisse uma força invisível te puxando de volta para os velhos padrões. Essa força é o seu paradigma. Ele habita o subconsciente e age como um piloto automático. E aqui está o ponto mais cruel. Não importa o quanto você deseje algo novo, se o paradigma for contrário, você sempre acabará repetindo os mesmos erros. Eu vivi isso na pele. Durante muito tempo, carreguei a crença de que, sem educação formal, eu jamais teria sucesso. Essa era a programação que eu trazia dentro de mim. Eu acreditava que só pessoas muito inteligentes, com diplomas importantes, poderiam se destacar. Enquanto eu pensasse dessa forma, as minhas ações eram limitadas e os meus resultados eram pequenos. O dia em que um mentor me apresentou a ideia de que eu poderia mudar a imagem que tinha de mim mesmo, tudo começou a se transformar. Eu percebi que não era o meu passado que me limitava, mas sim o meu paradigma. É assustador quando paramos para pensar em como essa programação nos controla. Você promete que vai economizar, mas gasta mais do que deveria. Promete que vai começar um novo projeto, mas adia todos os dias. Promete que vai se cuidar melhor, mas cede às mesmas tentações. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Não é falta de vontade, é o paradigma se manifestando, reafirmando o mesmo padrão repetido durante anos. A ciência confirma isso. Estudos mostram que mais de 90% dos nossos pensamentos e decisões são automáticos, vindos do subconsciente. Isso significa que a vida que você vive hoje não é resultado daquilo que conscientemente deseja, mas daquilo que foi gravado em sua mente desde cedo. Pense no que ouviu quando criança. Frases como: dinheiro não nasce em árvore. Para ganhar a vida é preciso muito sacrifício. Alguns nasceram para vencer, outros não. Essas ideias se infiltraram na sua mente e se transformaram em paradigmas que, até hoje, moldam a forma como você lida com o dinheiro e com as oportunidades. O mais impressionante é que esses paradigmas também controlam as suas emoções. Se dentro de você existe a crença de que o dinheiro é escasso, toda vez que surge a chance de investir ou de empreender, o medo domina. E quando o medo assume o controle, você vibra em uma frequência de escassez, atraindo mais situações que confirmam a falta. É um ciclo que parece impossível de quebrar, mas é justamente aí que está a chave. Se você pode reconhecer que esse programa existe, você pode reescrevê-lo. Eu lembro de uma época em que estava prestes a desistir de uma ideia porque acreditava que não era capaz, mas algo dentro de mim insistia que eu podia tentar. Foi quando decidi desafiar o paradigma que me mantinha pequeno. A mudança não aconteceu da noite para o dia, mas a cada passo dado em direção ao novo, o programa antigo perdia força. Até que, em pouco tempo, percebi que estava vivendo em uma realidade completamente diferente daquela que eu conhecia. E aqui está a pergunta que você precisa se fazer. Quais são os paradigmas que estão governando a sua vida hoje? Será que você carrega a crença de que nunca terá dinheiro suficiente?
Será que acredita que não merece amor verdadeiro? Ou será que ainda se vê como alguém limitado, sem capacidade de realizar algo grandioso? Enquanto não mudar essa imagem interna, qualquer conquista será temporária, porque o paradigma sempre dará um jeito de te puxar de volta para o que é familiar. Mas quando você decide alterar esse programa, quando começa a substituir as crenças limitantes por novas ideias, algo extraordinário acontece. A sua vibração muda, suas emoções mudam, suas atitudes mudam. E então, o universo começa a te devolver sinais diferentes. Pessoas aparecem para te ajudar, oportunidades se abrem e você se vê indo além do que imaginava ser possível. Tudo porque um novo paradigma passou a comandar sua vida. Esse é o verdadeiro segredo que muitos não contam. Não basta querer, não basta desejar, não basta sonhar. É preciso reprogramar a mente em um nível profundo, porque somente assim o piloto automático que conduz a sua vida vai levar você para onde realmente deseja chegar. A maioria das pessoas acredita que tem metas, mas o que realmente possuem são tarefas disfarçadas de objetivos. Veja bem, quando alguém decide comprar um carro novo e já teve 2 ou 3 antes, isso não é uma meta de verdade, porque a pessoa já sabe exatamente como conseguir. É apenas repetir algo que já fez no passado. Esse tipo de meta é o que eu chamo de meta do tipo A. Não exige crescimento, não desperta inspiração, apenas mantém a vida em um ciclo de repetições. Outras vezes, as pessoas definem metas do tipo B, aquelas em que acreditam que talvez consigam se tudo der certo, se tiverem ajuda, se as circunstâncias colaborarem. Mas ainda assim, isso também não gera transformação, porque não rompe com a zona de conforto. É apenas manipulação das condições externas. A verdadeira mudança acontece quando você estabelece metas do tipo C. Essas são as que assustam, as que parecem impossíveis, as que fazem você se perguntar como poderia chegar lá. Essas são as metas criativas, aquelas que fazem você usar faculdades mentais que raramente utiliza, como a imaginação, a intuição, a percepção e a vontade. Quando você se permite sonhar nesse nível, algo extraordinário acontece. Você começa a expandir a sua consciência e, consequentemente, a sua vibração. Foi exatamente isso que mudou a minha vida. No início, eu não tinha ideia de como poderia me tornar milionário. Eu não tinha educação formal, não tinha experiência, não tinha contatos. Mas eu me atrevi a estabelecer um objetivo que parecia totalmente fora do meu alcance. Eu não fazia ideia de como chegaria lá, mas decidi acreditar que era possível. O resultado foi que, em pouco tempo, comecei a atrair circunstâncias e oportunidades que jamais teria imaginado. Pessoas entraram no meu caminho, ideias surgiram, portas se abriram. Tudo porque a minha meta me obrigava a crescer além do que eu era. E esse é o ponto que muitas pessoas não compreendem. O propósito de uma meta não é simplesmente conseguir algo material. O propósito real é provocar o seu crescimento. Um objetivo grande demais para o seu eu atual vai forçar você a se tornar uma pessoa maior, mais consciente, mais disciplinada, mais criativa. É esse crescimento que transforma sua vida. O carro, a casa, a renda são apenas consequências. Pense em Roger Bannister. Durante anos, especialistas afirmavam que era impossível correr 1 milha em menos de 4 minutos. O corpo humano simplesmente não suportaria. Mas Bannister ousou estabelecer esse objetivo, mesmo sem saber como faria. No momento em que conseguiu, quebrou não apenas um recorde, mas uma crença coletiva. E o mais interessante é que poucas semanas depois, outros corredores também conseguiram, porque o paradigma havia sido quebrado. O impossível havia se tornado possível. Quantas vezes você tem se contentado com pequenas melhorias em vez de buscar algo que realmente faça seu coração disparar? Quantas vezes estabeleceu metas baseadas apenas no que sabia que poderia alcançar, sem se arriscar no desconhecido? Pergunte a si mesmo: o que eu realmente quero, mesmo que não saiba como conseguir? Essa pergunta é capaz de abrir portas que você jamais imaginou. Eu me lembro de uma jovem que trabalhava comigo.
Perguntei a ela qual era o seu maior desejo. No início, ela hesitou. Parecia até desconfortável em responder, porque o sonho parecia grande demais. Mas, aos poucos, começou a descrever a casa dos seus sonhos, detalhando cada cômodo, cada espaço, como se já estivesse vivendo lá. Eu disse a ela: vá atrás disso. Pouco tempo depois, ela começou a tomar decisões diferentes, a se mover de forma mais ousada, e o que parecia apenas imaginação começou a se materializar. Quando você se atreve a colocar no papel uma meta que parece fora do seu alcance, algo muda dentro de você. Você começa a enxergar possibilidades que antes estavam escondidas. Você percebe que o universo sempre responde ao nível de ambição que você carrega. Metas pequenas atraem resultados pequenos. Metas gigantes atraem crescimento gigantesco. E é aqui que eu quero te desafiar. Escolha um objetivo que te assusta, que faz você se perguntar se enlouqueceu só de pensar nele. Escreva-o, visualize-o, fale sobre ele com confiança. Não importa se não tem ideia de como vai acontecer. O como não é problema seu no início. O que importa é a clareza do que você quer e a decisão de não abrir mão disso. Quando você assumir uma meta desse nível, vai descobrir que sua vida inteira começa a se reorganizar em torno dela. O impossível só existe até alguém decidir provar o contrário. Albert Einstein dizia que tudo é energia e que para obter a realidade que você deseja, basta combinar a frequência dessa realidade. Parece simples, mas essa frase carrega uma das verdades mais profundas que já ouvi. Não se trata de filosofia barata, é física pura. Nada é criado nem destruído, tudo apenas se transforma. O plástico de uma garrafa já foi petróleo. A água que você bebe já foi ar. O seu corpo se renova em milhões de células a cada segundo. Tudo vibra, tudo se move, e você também é parte desse oceano de movimento. O que significa isso para a sua vida prática? Significa que o futuro que você deseja já existe em alguma forma, em algum estado, esperando apenas que você se sintonize na frequência correta. Quando você deseja prosperidade, mas continua vibrando em medo, dívida e escassez, a única coisa que consegue atrair é mais daquilo que confirma esses sentimentos. Mas quando você muda sua vibração interna, mesmo que nada fora tenha mudado ainda, você começa a perceber novas possibilidades. Oportunidades que antes passavam despercebidas surgem como se sempre estivessem ali. Pessoas aparecem, conversas acontecem, ideias se formam. Não é mágica, é lei natural. Eu experimentei isso de forma clara quando comecei a imaginar o estúdio em que hoje gravo. Naquele tempo, era apenas uma imagem na minha mente. Eu não sabia como construir, não tinha o dinheiro para investir em algo tão grandioso. Mas eu não deixei que o como me paralisasse. Eu mantive a imagem, sustentei a frequência. E fui atraindo as pessoas certas, os profissionais certos, as condições necessárias. Hoje eu opero em um estúdio que transmite para o mundo inteiro. E tudo isso começou como um quadro mental que parecia distante demais para a minha realidade da época. E você pode estar pensando que isso é apenas coincidência, mas reflita sobre quantas vezes você já viveu algo parecido. Você desejou muito uma coisa, começou a imaginar, e de repente encontrou alguém que podia ajudar, ou uma oportunidade inesperada surgiu. Não foi sorte, foi ressonância. Você sintonizou, mesmo que por alguns momentos, na frequência do que queria. A ciência e a espiritualidade apontam para o mesmo princípio. Nada é externo até que seja interno. O problema é que a maioria das pessoas vive presa na vibração dos sentidos. Elas confiam apenas no que podem ver, ouvir, tocar. Mas o mundo físico é apenas a projeção de um estado invisível. Tudo o que existe ao seu redor começou como uma ideia na mente de alguém. O avião, o telefone, a internet, tudo era impossível até que alguém ousou vibrar na frequência de um novo futuro. Se eles tivessem se limitado ao que viam, nada teria mudado. Pense na sua própria vida. Quantas vezes você deixou de tentar porque não sabia como conseguir? Quantas vezes abandonou um sonho porque parecia distante demais? Esse é o erro. Você não precisa saber como.
Precisa apenas sustentar a imagem com convicção, porque ao fazer isso, você passa a operar em uma frequência diferente e essa frequência atrai os recursos necessários. Quando eu estudei a fundo esse princípio, percebi que não era apenas um conceito bonito. Era um mapa prático para viver de outra forma. Ao invés de esperar que o mundo externo confirmasse meus desejos, comecei a viver internamente como se já fosse real. E isso mudou tudo. O sentimento de escassez foi substituído por um estado de abundância, mesmo quando a conta bancária não mostrava isso ainda. E logo, a realidade externa se ajustou. E aqui eu quero que você reflita com sinceridade. Em qual frequência você tem vivido? Será que está vibrando no medo de perder o que já tem? Será que está preso ao hábito de reclamar, reforçando a energia da falta? Ou será que já consegue, mesmo que por alguns minutos por dia, imaginar e sentir a vida que realmente deseja viver? Porque no final, a vida não responde ao que você pede em palavras, mas ao que você vibra em essência. E quando você entende esse princípio, percebe que não há nada fora do seu alcance. Não há sonhos grandes demais. Não há impossíveis. Existe apenas a sua capacidade de sustentar a imagem, manter-se na frequência certa e confiar que a lei vai trabalhar a seu favor. O universo não falha. Quem falha é a nossa disciplina em permanecer no estado de consciência que corresponde ao futuro que desejamos. Eu lembro com clareza do tempo em que trabalhava no Corpo de Bombeiros de Toronto. A rotina era estável, o salário era certo, mas dentro de mim havia um vazio, uma sensação de que minha vida não teria grandes mudanças. Eu não tinha ambição, não tinha visão de futuro, e carregava comigo a ideia de que eu era apenas mais um homem comum, destinado a sobreviver dia após dia. Até que um colega, quase sem intenção, me entregou um livro chamado Think and Grow Rich. Eu não fazia ideia de que aquelas páginas iriam mudar radicalmente a direção da minha vida. Lembro-me de abrir o livro e logo nas primeiras leituras, algo dentro de mim começou a despertar. Era como se alguém tivesse acendido uma luz em um quarto escuro em que eu vivia há anos sem perceber. Eu comecei a enxergar que os limites que eu acreditava ter não passavam de ilusões. Até então, minha autoimagem era de um homem sem instrução, sem grandes perspectivas, sem talento especial. Mas aquele livro me mostrou que eu poderia me tornar o que desejasse, desde que mudasse a maneira como me via. Foi nesse momento que tomei a decisão mais ousada da minha vida. Larguei o emprego estável no Corpo de Bombeiros para abrir um negócio de limpeza. Eu não sabia nada sobre administração, não tinha estudo, não tinha experiência, mas dentro de mim havia uma chama, uma certeza de que aquilo daria certo. Muitos me chamaram de louco. Alguns disseram que eu estava jogando fora a única segurança que tinha. E para ser honesto, eu também senti medo. Mas a cada dia em que me agarrava àquela nova imagem de mim mesmo, mais confiança eu sentia. O resultado foi surpreendente. No meu primeiro ano, consegui gerar mais de $100 mil, algo completamente impensável para alguém que, até pouco tempo antes, não sabia nem por onde começar. E isso não aconteceu porque eu era um gênio dos negócios. Aconteceu porque eu mudei a forma como me via. Eu deixei de me enxergar como um homem limitado e comecei a me ver como alguém capaz de criar a vida que desejava. Essa mudança de autoimagem alterou minha vibração, e minha vibração atraiu novas circunstâncias. Quantas vezes você já desistiu de algo porque acreditava que não tinha capacidade? Quantas vezes pensou que não era inteligente o suficiente, que não tinha diploma, que não conhecia as pessoas certas? Essa é a armadilha da autoimagem negativa. Enquanto você se vê como alguém pequeno, não importa o quanto trabalhe duro, os resultados continuarão pequenos, mas quando você altera a forma como se enxerga, tudo ao redor começa a mudar. A psicologia moderna confirma isso. Pesquisas mostram que a forma como você se percebe afeta diretamente sua motivação, suas escolhas e até sua saúde. Pessoas com autoimagem positiva tendem a assumir mais riscos, persistem por mais tempo e aproveitam melhor as oportunidades. Já aquelas que se veem de forma negativa, mesmo quando têm capacidade, acabam se sabotando e desistindo cedo demais.
O que aconteceu comigo não foi diferente. O dinheiro que ganhei naquele primeiro ano foi apenas uma consequência. A verdadeira transformação foi perceber que eu podia criar uma nova versão de mim mesmo. E quando essa percepção se instala, você nunca mais volta a ser o mesmo. Eu deixei para trás o homem que acreditava que nunca teria sucesso e comecei a caminhar na direção de alguém que podia conquistar qualquer coisa. É por isso que eu digo que a autoimagem é a chave que abre todas as portas. Se você hoje sente que está preso, que sua vida não sai do lugar, a primeira coisa a olhar não é o saldo bancário, nem a profissão que escolheu, nem as circunstâncias externas. A primeira coisa a olhar é a forma como você se vê. Porque acredite, enquanto sua imagem interna não mudar, seu mundo externo continuará igual. Mas no momento em que você decidir criar uma nova visão de quem é, o universo inteiro começará a responder. E eu pergunto, como você tem se visto até agora? Como alguém destinado a lutar todos os dias apenas para sobreviver? Ou como alguém capaz de viver uma vida de abundância e significado? A resposta que der, consciente ou não, já está determinando o que você atrai para a sua vida. O ponto mais importante que quero que você leve daqui é que tudo começa dentro de você. Não é o mundo externo que define os seus resultados, é a forma como você se vê, as crenças que carrega e a frequência na qual escolhe vibrar todos os dias. Quando você entende isso, percebe que não precisa esperar que as circunstâncias mudem para então ser feliz ou ter sucesso. Você pode mudar agora, de dentro para fora, e o universo inevitavelmente vai responder. E se você realmente quer continuar essa jornada, o próximo vídeo que já está aparecendo na tela vai te levar a subir mais um degrau na sua evolução de sabedoria, para que você se torne 1% melhor do que você é agora. Obrigado por estar aqui comigo e eu te espero no próximo vídeo.